Enquanto não existirem esses 3 pilares para a arbitragem brasileira, não vai funcionar aqui no Brasil. Critério, profissionalização e punição. Se isso não existir, nada vai funcionar. Vamos conversar sobre esse empate de 1-1 de Atlético Mineiro e Palmeiras, que na minha visão, Palmeiras foi sim prejudicado por conta do gol anulado pelo VAR. Vamos conversar? Vem aqui comigo. Bom, gente, terminou agora então Atlético Mineiro e Palmeiras. Esse jogo foi no Mineirão às 6h30 da noite. Eu acho que antes de tudo a gente precisa estabelecer aqui que a gente precisa sim conversar, a gente precisa verbalizar esse descontentamento que a gente tem com a arbitragem, com o VAR. Eu acho que isso não é algo exclusivo só do Palmeiras, eu acho que muitos times passam por isso sim. Eu não vou isentar só o Palmeiras disso, eu acho que isso deve ser verbalizado e conversado por outros times, assim a gente ter um fechamento positivo, a gente ter um espetáculo que seja priorizado pelos elementos dentro do campo, não por arbitragem, não por VAR, enfim. Eu acho que a gente tem sim que conversar sobre isso. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui, vamos começar com a escalação. O Palmeiras teve 2 mudanças para a escalação de hoje. O Abel, ele tirou o Mike e o Piquerez. Piquerez, pelo menos na minha visão, foi poupado. Então a escalação foi com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan, Zé Rafael e Gabriel Menino fazendo a volância, Veiga e o nosso trio de ataque habitual, Dudu, Arthur e Rony como nosso centroavante, como nosso homem de referência. E aí, gente, eu acho que no comecinho do jogo, né, até os 5 primeiros minutos, na saída de bola do Galo, dava pra perceber que o Palmeiras baixava as linhas e deixava só o Rony lá na frente, fazendo aquela marcação, pressão habitual que ele gosta muito de fazer e que ele se sente muito à vontade. Mas no ataque e na construção da jogada, o Palmeiras, como de costume, tentava ganhar o campo do Atlético Mineiro em bloco, com Gabriel Menino, Veiga e o nosso trio de ataque, Dudu, Arthur e Rony. E aí, gente, logo no começo do primeiro tempo, né, aos 6 minutos, o Rony fez um golaço, um gol maravilhoso. O Rony, ele transformou o fundamento de bicicleta em um recurso próprio dele. Ou seja, ele estudou, evoluiu, aprimorou esse fundamento dentro do futebol dele. E sim, hoje é um recurso para ele. Essa finalização de bicicleta hoje é sim um recurso para o Rony. Mas, infelizmente, esse gol do Rony, ele foi mas muito mal anulado na minha visão. Eu quero muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Por favor, deixem aqui que eu quero muito saber o pensamento de vocês, principalmente o sentimento, porque para mim foi um sentimento de revolta, foi frustrante essa anulação do VAR para com o gol do Palmeiras. E aí, gente, eu vou deixar a imagem aqui do lado, dá para ver nitidamente essa análise do VAR. Existem alguns fatores que a gente precisa sim, como eu falei no começo do vídeo, a gente precisa verbalizar, a gente precisa externar isso. E alguns elos, pelo menos para mim, eles precisam ser fechados, porque eles estão totalmente em aberto. Primeiro, análise na diagonal, como dá para ver na imagem aqui do lado. Segundo, o lance não passou no telão do Mineirão. Terceiro, na minha visão, esse frame tá completamente adiantado. Se você pegasse 1 segundo para trás, você vê que a perna do Gomes, ela já tá na posição de toque, de passe. Muito provavelmente, o Rony não estaria impedido, porque para mim também ele não tá. Nessa imagem aqui do lado, dá para ver a diferença entre a linha do campo e a linha traçada. Você vê que tem um espaço entre elas. E esse espaço é completamente torto. Ele é muito maior, ou seja, a linha ela não tá bem traçada. A rapidez da decisão do VAR em lances muito menores, em lances muito mais fáceis, a gente sabe da dificuldade do VAR em decretar, em ter uma decisão. E nesse lance que para mim foi completamente ajustado e onde na minha visão ainda eu bato na tecla que o Rony não estava impedido, a rapidez com que isso foi consumado, eu fico muito na posição de que foi extremamente mal anulado. O VAR não traçou as linhas ao vivo, onde isso é uma regra atualmente da CBF. Vou ler aqui para vocês e eu vou deixar também aqui do lado na tela. A CBF anunciou nessa quarta-feira, dia 5, uma série de novas orientações em relação ao uso do VAR durante os jogos do Campeonato Brasileiro de 2023. Entre as principais novidades estão a comunicação do árbitro com o
público dos estádios sobre as decisões do vídeo árbitro e a decisão favorável ao ataque em caso de impedimentos milimétricos em lances de gol. Ou seja, não teve comunicação com o público, as linhas não foram traçadas ao vivo e fora todos esses elementos que eu dei agora há pouquinho. Então, para mim, são diversos elos que eles não são fechados para a gente ter um decreto, para a gente ter um fato consumado. Ou seja, o impedimento. Teve um fato até bem curioso no intervalo do jogo, onde o próprio Rony fala que o juiz disse para ele que o VAR errou. Então, assim, eu preciso rever de novo esse lance, eu preciso rever de novo essa entrevista que o Rony deu no intervalo, mas eu vi até que o Donati da TV Alviverde, ele postou isso no intervalo. Eu preciso ver de novo, eu preciso checar. Se vocês verem alguma coisa, deixa aqui nos comentários para mim também, combinado? E aí no primeiro tempo, aliás, no jogo inteiro, né, o Atlético cometendo muitas faltas, 20 faltas no primeiro tempo. E o gramado, não preciso nem comentar, né? O gramado péssimo, horrível. Atrapalha a qualidade do jogo. Ou seja, como eu falei, né? São fatores externos que atrapalham a qualidade e prejudicam a partida. E, gente, só pra fechar esse assunto do VAR, se fosse qualquer outro time, é aquilo, gente, não dá pra brigar com a imagem. Eu falei num dos meus vídeos aqui que eu não achei que foi pênalti no primeiro gol do Palmeiras contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Então, uma análise extremamente lúcida, clara. Ou seja, não existe clubismo nela. Se fosse com qualquer outro time, bato na tecla de novo. Não dá pra brigar com a imagem. Mas, passando pra gente analisar aqui mais a fundo, né, o jogo inteiro como um todo, aos 44 minutos do primeiro tempo, o Atlético faz gol, abre o placar com o Pavon. Na verdade, foi um erro do Gomes, né? A bola ficou curta e o Pavon, ele ficou literalmente com o corredor livre, o corredor direito extremamente livre. Ele ainda conseguiu driblar o Luan, cortou pra dentro e finalizou de canhota, tirando do Everton. Atlético Mineiro 1-0. E aí, gente, eu vi algumas pessoas nas mídias sociais culpando o Luan porque ele não conseguiu tirar essa bola. Gente, desculpa, o Gomes, ele é um monstro sagrado, ele está completamente marcado na história do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu já falei em um dos meus vídeos aqui, ele é o melhor e maior zagueiro que eu, Patrícia, já vi jogando com a camisa do Palmeiras, mas a gente precisa apontar que sim, foi ele que errou, ele que gerou o gol do Atlético Mineiro. Eu acho que o Luan ficou completamente vendido no lance e não foi culpa dele. O gol foi gerado de uma falha do Gustavo Gomes. Mas deixa aqui nos comentários também que eu quero saber sua opinião sobre isso. E aí o resumo do primeiro tempo, eu acho que a gente pode dizer que o Galo teve a superioridade no placar, mas não em campo. Para mim, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, aos 6 minutos, logo no comecinho do segundo tempo, o Palmeiras fez o gol e empatou a partida com o Dudu. Um belo gol, uma bela construção de jogada. O Rocha passa pro Arthur, que corre por dentro, faz o cruzamento na pequena área e o Dudu, que é o carrasco do Galo, do Atlético Mineiro, cabeceou essa bola e fez gol. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1 também. E aí no segundo tempo, eu acho que o Galo saiu mais pro jogo, né? Palmeiras, ele ficou nessa postura de esperar o Galo. Ainda assim, bem postado na defesa, marcando muito bem. E claro, tentando sair na transição ofensiva. Eu acho que um ponto que a gente precisa destacar aqui é que o Rocha, ele tava bem cansado na partida de hoje, né? Não que eu não tenha entendido essa decisão do Abel, até porque a gente sabe que o Abel tem muita confiança no Marcos Rocha. Mas pelo menos na minha visão, eu acho que o Mike, ele merecia sim uma sequência e a titularidade. Eu acho que o Mike vinha fazendo jogos muito bons, estava apoiando muito bem no ataque com o Arthur, por isso que eu acho que o Mike, ele merecia essa sequência sim. E lá para os 30, 35 minutos do segundo tempo, na minha visão, o Galo teve algumas chances mais claras de gols, porque começou a ganhar o campo de ataque, o campo de defesa do Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele é um time bastante condicionado, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O Abel poupou dentro do jogo como sempre faz. Isso já é habitual do Abel Ferreira e da sua comissão técnica. Então ele poupou com as substituições e o Palmeiras ainda assim marcava muito bem. Eu acho que é importante a gente ressaltar também que o Palmeiras conseguiu anular o Hulk e o Paulinho. Tanto que o Galo, ele teve que acionar e municiar também outros jogadores. Igor Gomes, Zaratio tiveram que aparecer mais
mais porque esses dois pilares do ataque do Galo não funcionaram hoje, principalmente no segundo tempo. E aí no finalzinho do jogo o Palmeiras foi muito inteligente porque começou a trabalhar a bola e se poupar fisicamente também, ficar mais com a bola, né? E a verdade é que depois do gol, o Palmeiras ele diminuiu bastante seu ritmo, mas ainda assim com a sua aplicação tática, e volto a falar, marcando muito bem. Já é habitual do Palmeiras. E aí, gente, eu acho que a gente conseguiu passar aqui por todos os lances do jogo em si, mas eu volto a falar dessa questão da arbitragem, gente. Volto a falar do meu sentimento, que é muito frustrante. Um recurso onde deveria tornar o futebol mais justo, mas muitas e muitas vezes acontece o oposto. E aí é o que eu repito, o que eu falei lá no comecinho, na introdução do meu vídeo. Enquanto não tiverem esses 3 pilares na arbitragem brasileira, critério, profissionalismo e punição, não vai funcionar. Critério para ter padronização, profissionalismo para ter o domínio da sua técnica, e punição, que a evolução do ser humano ela acontece assim, com consequências. A consequência ela precisa existir para a evolução do ser humano. Por isso, gente, de novo, coloco a imagem aqui do lado. Pra mim é uma imagem completamente inconclusiva. Eu quero muito amanhã ouvir o áudio do VAR, porque cadê a imagem da câmera lateral? A imagem da câmera inversa? Enfim, e de verdade, gente, eu espero sim uma postura de manifestação por parte da diretoria, da presidência do Palmeiras, uma manifestação de incômodo. A CBF saber mesmo que o Palmeiras atento. E eu acho que é isso, gente. Quero muito saber a opinião de vocês e enfim, de novo, é um sentimento muito frustrante quando acontecem esses erros do VAR, que, como eu falei, né, é um recurso que ele deveria existir para o futebol ficar mais justo e não ter mais dor de cabeça com isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber, combinado? Se você não conhecia meu trabalho, você não me conhecia também, se inscreve no canal, é de graça, é só apertar o botãozinho, você me ajuda demais, você não tem ideia disso. E se você quiser me ajudar ainda mais, deixa seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Combinado, gente? Vejo vocês amanhã no nosso vídeo de segunda-feira. Hoje tem live da Pitaco, às 10h30, e conto com vocês também. Show? É isso, gente. Muitos beijos e avante palestra sempre!